Cheguei. Tem alguma coisa errada aqui, não, acho que é o último. É isso? Eu vou discutir um pouquinho com vocês essa questão dos fatores que interferem na geração de uma intoxicação. Nós todos sabemos, tanto na medicina quanto na medicina do trabalho especificamente, a gente sabe que várias coisas têm que acontecer ao mesmo tempo para que a determinada situação ocorra. Acidente do trabalho, acidente de carro, né? Quantas vezes a gente se safa de algum acidente porque as coisas não aconteceram tudo naquela hora marcada? Ou por que aquele acidente aconteceu naquele momento? Por que eu bati o carro? Se eu não tivesse naquele lugar, naquele momento, eu não tinha batido o carro. Se tivesse acontecido alguma coisa antes, por exemplo, se o portão da minha casa não abriu, demorou um pouquinho para abrir, eu demorei 5 segundos para sair com o carro. Pode ser que um outro acidente aconteça. Aquele acidente não teria acontecido. Não é assim que funciona? Acidente de trabalho é a mesma coisa, né? Aqui também, a teoria da unicausalidade é muito difícil de a gente considerar. Uma substância química, quando está presente no ambiente de trabalho, se não existir a substância química, não existe a doença, não existe contaminação, não existe a doença. As minhas histórias estão cada vez mais antigas. Na década de 80, teve um reboliço muito grande nesse campo da medicina do trabalho, por conta do benzeno. Acho que é 80. Você tem idade para ter vivido esse reboliço? Tem? É 80, né? Acho que é 80. Eu já não sei mais se é 80, se é 70, mas de qualquer forma, uma das empresas que foi bastante combatida, bastante atacada, foi a Cosipa, lá na Baixada Santista, lá em Cubatão. E os médicos de lá foram crucificados, todos eles, né? Que estavam, assim, teoricamente, estavam escondendo as leucopenias, né, dos trabalhadores do sindicato, estavam escondendo, e isso foi um crime assim, muito comentado na época. Essa situação tinha condições na Cosipa de expor as pessoas ao benzeno? Tinha, com certeza tinha, e tinha de uma forma absolutamente descontrolada, porque naquela época não se dava importância para isso. Acontece que alguns casos, alguns são 1000 casos, 900 e qualquer coisa, não são alguns pouquinhos, são alguns bastante casos foram descobertos. E nesta descoberta, eles inclusive fizeram uma associação dos leucopênicos, não sei se é da Cosipa, mas a Associação Paulista dos Leucopênicos, né? Montaram grupo de teatro, fizeram um barulho bastante grande, no movimento sindical bastante intenso. E nessa situação, só para contar a seguinte história, desses 900
indivíduos que tinham leucopenia, não eram leucemias, não, eram leucopenias. Leucopenia virou doença, né? Leucopenia é um sinal, né? Tá certo? Mas virou doença lá em Cubatão. E dentro desses indivíduos que estavam com leucopenia, existiam lá 15, 16 motoristas. Motoristas de automóvel, não é motorista de empilhadeira, motorista de automóvel. E motorista de automóvel da diretoria. E nessa parte da história eu tive uma pequena participação, né? Eu trabalhava na Fundacentro e a gente andou investigando algumas coisas. Investigando do ponto de vista médico, não é investigação policial, não. E a gente chegou às seguintes histórias. Ser motorista há quanto tempo? Sou motorista há 15 anos, sou motorista há 20 anos, sou motorista de profissão há muito tempo. Você dirige para quem? Estou falando só desse grupo aí. Grupo de motoristas da diretoria da empresa. Fica onde a diretoria da empresa, ficava onde a diretoria da empresa? A diretoria da empresa ficava na Avenida São João, atrás do Teatro Municipal de São Paulo. Para quem conhece, dá para localizar muito bem onde é isso aqui, no centro de São Paulo. Como é que esse motorista pode ter leucopenia por conta da exposição, ou da exposição não, do benzeno da empresa lá em Cubatão? Dá para ter? Certamente não, né? Você vai para Cubatão? Vou, doutor, vou sim, vou. O cara que mais ia para Cubatão era o motorista do diretor de recursos humanos. Ele ia uma vez cada 15 dias, mais ou menos. Os outros menos, o presidente, por exemplo, muito menos, né? E como é que é a vida de vocês lá em Cubatão? Doutor, a gente vamos lá e a gente temos uma salinha lá perto da portaria, onde ficam os motoristas. E lá nós temos café, temos revista, temos televisão, temos salgadinho, água, refrigerante. A gente fica lá o dia inteiro. Mas você fica o dia inteiro? Acho que a maioria das vezes, assim, 2 horas, 3 horas, no máximo chega de manhã, na hora do almoço vai embora. Mas a gente ficamos lá. E é uma sala fechada, uma sala... Sim, fica bem perto da portaria, olha onde fica o departamento médico, do lado lá. É uma sala confortável, uma sala até com ar-condicionado. Bom. Eu não sei se chegaram a fazer algum tipo de medição de concentração de benzeno nesta sala. Eu não tenho conhecimento de que tenham feito isso, mas poderiam ter feito isso. E poderiam eventualmente ter encontrado lá, sei lá, 10 ppm, 50 ppm, alguma coisa assim. Essa pessoa, ou esses motoristas, é um grupo de pessoas, né, estão expostas ao benzeno. Mesmo que tivesse concentração de benzeno na sala onde eles ficam meio período por cada 15 dias, na pior das hipóteses, não é uma pessoa que está exposta ao benzeno a ponto de cronicamente, cuja exposição crônica resulte em uma leucopenia que vai resultar numa uma leucemia. Risco médico, do ponto de vista médico, risco de leucemia para essas pessoas, zerinho, né? Então, quando eu falo a necessidade da exposição, essa exposição tem que ter certas características que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, esses fatores normalmente são ligados
à substância química, que é o agente, ao trabalhador, que é o indivíduo, e à exposição. Sempre, 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 sempre. Então, substância química. Nós vamos falar agora do produto químico. Natureza do agente, periculosidade do agente, forma de apresentação. É muito importante que a gente consiga individualizar a substância química que a gente está estudando. Eu trabalhei na Ródia. A Ródia é uma empresa química e tinha lá 20 mil produtos químicos na fábrica onde eu trabalhei. Entre esses produtos químicos, produtos base, produtos intermediários, produtos finais, contaminantes e substâncias químicas que eram utilizadas para as reações químicas nos laboratórios. O número era maior. É difícil, né, você fazer um acompanhamento desse tipo. Mas existiam, por exemplo, trabalhadores que trabalhavam na fábrica de fenol. Hoje a empresa está muito, 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 muito mais automatizada. Mas naquela época, a automatização, a mecanização dos processos industriais era bastante importante, bastante corrente. Hoje acho que não tem o tal do operador de campo, não existe mais. Aquele que vai lá e fecha uma válvula, abre a outra válvula. Naquela época, o controle das reações químicas era feito no centro de controle, um computador. E a hora que tinha que fechar uma válvula ou outra, telefonava para o operador de campo, falava assim, olha, fecha a AB49, abre a C225. Ele ia lá e fazia esse tipo de operação. Hoje em dia faz tudo automaticamente, não é nem mecanicamente, automaticamente isso faz, né? As pessoas que trabalhavam no campo, chamados operadores de campo, eram consideradas expostas ao fenol. E essas pessoas formavam um grupo homogêneo que tinham a sua urina controlada, né? Com relação, então, a cada uma das substâncias químicas que a gente está estudando precisa estar bem definida. E outra coisa importante, não adianta a gente querer estudar substâncias químicas raras que não foram, para os quais não foram desenvolvidos métodos de controle. Se tem, ótimo. Se não tem, não adianta, você não consegue fazer esse tipo de controle. Outra coisa diz respeito à periculosidade. Qual é a agressividade de uma substância química? Qual é a toxicidade de uma substância química? E aqui aparece esta palavra toxicidade, que é uma das coisas que a gente já sabe onde procurar. Tá certo? Já a tabelinha mostra. É muito tóxico, pouco tóxico. Já dá para a gente dar uns palpites, né? E a forma de apresentação eu vou mostrar daqui a pouco. Eu gosto de mostrar, esse também é outro slide que eu uso muito para leigos, para essas aulas de CIPA e tudo mais. O que é alimento e o que é veneno? O que é alimento e o que é veneno, doutora? Você que andou dando os palpites. Não, professor, não. Então não fala. Bom, depois dessa. Eu repito o que você falar, tá bom? Eu acho que o alimento. Então, alimento está relacionado com nutrição e função. Se eu não consumir alimento, eu não funciono. Mais ou menos isso, né? Bem resumido o que você falou. E veneno é aquele que, ou intencional ou acidentalmente, eu ingiro e faz mal para mim. É isso que você falou. Quem
discorda e tem uma outra opinião. Não vou levar o microfone. O que depende da dose? Ah, você está dizendo que tudo é a mesma coisa? Ah, entendi. É tudo a mesma coisa, depende da dose. Um alimento pode ser veneno e o veneno pode ser alimento. É verdade, né? Se a gente toma muita cerveja, que é um alimento fantástico, pode ter uns efeitos um pouquinho colaterais. São efeitos colaterais, né? Porque a cerveja como alimento é riquíssima, né? Tem complexo B, tem né? É isso? É isso que você falou? É. Olha, ela afirma mesmo. E aí? Sim? Não? E aí, ó? Bem o que a doutora aqui falou, né? Produção de energia, não é isso? Elemento essencial à Constituição. Se a gente não comer, a gente emagrece, né? Ó, mas tem uma vantagem, não engorda. Não engorda. Esse é alimento. Está bem dentro da sua definição, certo? E o veneno? Também está. E o próximo, o que será que vê, né? Quem falou isso, hein? Quem escreveu isso, hein? Ei, doutora! Ela e o Paracelsus concordam. É um padrão de comparação bom, né? Não é um cara qualquer. Em 1500 ele já falava isso, né? Então, todas as substâncias químicas podem ser veneno. Água é veneno? Água encaixa aqui? Não. Então, vamos. Ela falou, se não tiver filtrar, vamos chamar de água aqui H2O. H2O não é veneno. E aí? Água mata? Água mata? Na dose alta? Depende da conotação. Sim. Então, esse é o conceito. Esse é o conceito. Depende da dose. Oxigênio mata? Oxigênio faz mal? Oi? Pode prejudicar seriamente. Se você... Alguém é anestesista aqui? Não? Tem anestesista? O anestesista dos médicos é o mais toxicólogo, né? Mais entende de toxicologia. O anestesista, nós sabemos, né? Que se você der oxigênio puro para o paciente, muitas vezes pode prejudicar tremendamente, certo? Porque pode fazer mal, né? Então, esse conceito vale sempre, sempre. Então, todas as vezes que a gente fala em intoxicação ocupacional, a gente tem que lembrar da presença do agente e desse conceito do veneno que serve para qualquer coisa, qualquer produto químico. Esquece porque não deu certo. Eu estou defasado aí 7 minutos. Mas já, viu?
Aguardem. Então, agora, fatores ligados à exposição. Todos esses itens que foram colocados nesse slide interferem ou têm a ver com a exposição. O ambiente ocupacional em geral da fábrica, tipos e formas de atividade que o indivíduo exerce. Tem pessoas que são mais cuidadosas, outras que são menos cuidadosas ao lidar com o trabalho. E nesse lidar com o trabalho, pode expor as pessoas a condições diferentes. As condições de higiene, vale lembrar duas interpretações da higiene: higiene ocupacional e higiene sujeira, mesmo propriamente dita, né? A apresentação do contaminante, da forma com que ele se apresenta, nós vamos mostrar cada um deles. A via de contato e entrada de substância química, as vestimentas e os mecanismos de controle ambiental já existentes. Tudo isso interfere na exposição do trabalhador à substância química. A tal da forma de apresentação, gases e vapores, aerodispersóides, fumaça. Estas são as formas de apresentação da substância química no ambiente de trabalho, dentro daquilo que a gente fala da importância, considera a importância da via respiratória como via de entrada. Ok? O que são gases? E o que são... Opa, já foi. São dispersões de moléculas de substância química no ar, completamente misturadas ao ar. Isto é gás. Nitrogênio é gás? Depende, né? Existe o nitrogênio líquido, né? Tá certo? Gás de cozinha. Gás de cozinha é gás? A gente compra como gás de cozinha. É gás? A gente compra sob forma de líquido. GLP, gás liquefeito de petróleo. O que a gente compra naquele botijão está sob forma líquida. Que na hora que a gente conecta lá o coisa e ele sai do fogão, ele sai sob forma de gás. Tá certo? Então, gases em condições normais de pressão e temperatura a 25 graus, encontram-se no estado gasoso. Esse é o gás. Agora quero a participação. O que é vapor? Vapor é a mesma coisa que gás? Aqui neste ambiente tem vapor? Tem? Vapor d'água? Por conta do quê? Do frio? Isso. Nós eliminamos vapor de água. Então aqui tem vapor de água. A gente consegue detectar? Consegue separar? Consegue visualizar? Não. Então, vapor são compostos no estado gasoso que, em condições normais de pressão e temperatura de 25 graus, encontram-se no outro estado. Então, nessas condições aí, ele vai estar sob forma líquida. Tá certo? E aerodispersóide, o que são? Isso aí. Isso é aerodispersóide. Poeira é aerodispersóide? Que outro tipo de aerodispersóide você conhece?
fumaça vai aparecer separada, hein? Você lembra que tinha, ó, aqui, apareceu separado. Aí no gases e vapores definimos, aerodispersóide, fumaça é outra coisa. Vamos definir cada um deles. Quem falou névoa, não sei o quê? Você que falou? Névoa, comentou alguma coisa de névoa? Não tô criticando, não tô nem chamando a atenção. Névoa é dispersoide. Dispersoide. Eu pensei que você tivesse um outro comentário do Homem do Tempo. Que ele fala da névoa, não fala? Então, aerodispersóides são dispersões de... É aquilo que você fez, né? É dispersão de partículas líquidas ou sólidas de tamanho e peso reduzidos que permitam estar suspensas no ar por longo período. Aquele é a partículazinha tão fininha que está no ar. A gente está respirando, com certeza está respirando aerodispersóide, né? E aí tem poeira, é aqui que tem separado, poeira e fumo. Ambos são partículas sólidas, são aerodispersóides sólidos. A formação é diferente. Você que falou da poeira, o que é poeira? Como é que forma a poeira? Boa pergunta. São partículas sólidas produzidas mecanicamente por ruptura de partículas maiores. Você pega um giz, aqui que não tem mais giz, mas antigamente eu pegava o giz e fazia assim, ó. Depois eu fazia. O que acontecia? Espalhava pó de giz, né? Aquele pó de giz que quando eu faço assim, cai e fica naquele aparador, é poeira, não é poeira, aquilo é pó. Poeira é o que está no ar, tá ok? E fumo também são partículas sólidas, produzidas por condensação de vapores metálicos, normalmente acompanhada de oxidação. Quando você derrete chumbo, você esquenta o chumbo se torna líquido, depois ele evapora. Ele evaporou, encontra uma camada mais fria, camada mais fria é 30 graus, 40 graus,